Então, boa tarde. Esse é o sexto webinar promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Design da Unicinos. Nós chamamos esses eventos de almoços estratégicos. E a nossa ideia é conversar com a comunidade sobre as pesquisas que nós fazemos no PPG. O tema de hoje é processos criativos e estratégias de comunicação. Nós teremos uma série de webinars, o próximo deve acontecer na segunda quinzena de outubro, então fiquem ligados nas nossas redes para saber. Quem participa hoje? O Aron Krause tem 12 anos de experiência liderando projetos de inovação em variados setores, junto a grandes organizações. É mestre em design estratégico, trabalhou lá conosco na Unicinos. É professor de especialização em design estratégico, também na Unicinos. Fundador da Estúdio Nomad e do Translab. E faz parte da atual gestão da AP Design. A minha colega, Ione Benz, é doutora em Linguística e Semiótica pela USP. Então, a pesquisa atual é na linha de críticas a paradigmas teórico-metodológicos em design estratégico. O Paulo Bittencourt é consultor nas áreas de comunicação e design, com ênfase em processos de inovação social. Paulo faz doutorado lá conosco, né, doutorando em design, e professor dos cursos de graduação e especialização da Unicinos. O Paulo é parte, então, do grupo de pesquisa em design estratégico para inovação social e cultural. O moderador sou eu, Leandro Toneto, colega da professora Ione, professor do PPG em design da Unicinos, né? E faço a moderação hoje, né? Então, como funciona a dinâmica? Rapidamente. Cada pessoa convidada, né, cada um dos três, fala alguns minutos, apresenta a sua perspectiva, a sua visão sobre o tema. É um processo que não é muito formal, né, pessoal? Então, cada um traz nesse tempo o que gostaria de compartilhar com a nossa comunidade. E depois a gente abre para perguntas. Enquanto o pessoal fala, vocês podem colocar perguntas no chat. Eu sou o moderador, eu vou coletar perguntas que vocês coloquem ali e no final das falas a gente abre então para uma discussão com base nessas perguntas. Certo? Então, para quem entrou agora, os microfones ficam no mudo, porque a gente está gravando, enfim, tem a função da tela que aparece enquanto a pessoa fala, certo? Então, Ione, Aron e Paulo, fiquem tranquilos, eu libero o microfone na hora das falas, né? Então, começamos com a colega, Ione. Bem, abriu? Sim. Sim. Bom dia a todos, um prazer estar com vocês. Estamos na sala de jantar do PPG em Design e é com muito prazer que o convidamos, primeiro para o almoço e depois para uma vida conosco, junto ao nosso programa, realizando estudos e pesquisas. Seriam todos muito bem-vindos. Saúdo especial o meu colega Leandro e suas múltiplas competências, agora inaugurando uma nova carreira na web, né, como um animador, como um hostess. Saúdo Paulo, nosso doutorando, e o futuro doutorando. Um dos títulos que esquecemos de mencionar em relação ao Aron é que o estamos esperando para um doutorado. Não? Então, é um convite público para que haja uma aceitação pública também. Então, é um prazer que eu vou compartilhar os meus estudos, minhas experiências, mesmo que parcialmente. Eu trabalho com processos de significação e de comunicação aplicados ao design pela minha especialidade, que é linguística e semiótica, especialmente semiótica, que trabalha com as linguagens plurais e não apenas, como no caso da linguística, com a língua natural, ou seja, com a linguagem verbal. Esse processo é interessante porque, na perspectiva da semiótica, significação e comunicação são dois siameses. Aliás, irmãos gêmeos são siameses, né? Mais do que gêmeos. Ou seja, significado para circular. Circular significando, alterando a significação pela difusão, pela circulação, pela comunicação e produzindo também alterações
pelo outro polo. Trabalhamos, sim, no design, né, com projetos de design. Puxa vida, é um percurso fantástico que vai dos processos ao ato projetual. Há muitas áreas, muitos campos que trabalham com projetos, mas o design especialmente mostra esse percurso que vai de processos, nem é os resultados. É uma etapa ainda anterior aos resultados que se materializam em artefatos e sistemas, que é o percurso dos processos ao ato, ao agir projetual, ao atuar na confecção, na elaboração do projeto. Nós também consideramos que falar em processos criativos, o design faz questão também de destacar que trabalha com processos projetuais criativos. E também, volto a dizer, criatividade não é apanagem dos deuses, nem prerrogativa do indivíduo. Né? É uma condição humana que nós temos e que podemos desenvolver. O design leva à exaustão essa possibilidade. Trabalha na potencialização da imaginação, da produção de soluções alternativas, diferenciadas, inclusive de problematizações não canônicas, não é? Porque é possível problematizar e levar os encaminhamentos às soluções de forma excessivamente criativa. Então, processos criativos ganham no design uma particular importância. Não? E lembrando bem que não é preciso nascer com um alto potencial de criatividade, né? Porque isso se desenvolve combinando aquilo que Mário de Andrade resumiu numa equação sobre poética. Poética é igual a inspiração mais técnica, ou seja, dom, inspiração, criatividade, mais trabalho. Né? Ora, esses processos criativos nos colocam diretamente, já que o design pretende intervir, ele se preocupa não apenas com os registros, com as descrições, com as interpretações, mas também com a produção de dispositivos, de artefatos ou de sistemas que façam a diferença na sociedade, ou seja, não é uma enorme pretensão de ser o único elemento transformador do mundo, mas ele tem uma vocação intervencionista, no sentido positivo, né? Porque a palavra, por vezes, conforme o contexto, nos leva a sentidos menos saudáveis, digamos assim. Ora, eu queria abordar brevemente a questão de dispositivos e estratégias para lançar uma discussão. Primeiro, para trabalhar dispositivos, não tem como escapar de Foucault. Há outros que trabalham depois dele, Gambem é um importante teórico também, mas Foucault nos diz, olha, os dispositivos são um conjunto heterogêneo de discursos, instituições arquitetônicas, organizações, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados, posições filosóficas, posições morais, posições filantrópicas. Isso tudo, esses elementos todos, formam uma rede que alimenta os dispositivos. Ora, se vê que dispositivos, para Foucault, tem a ver com os mecanismos de força, de assujeitamento, mas existe na mente do indivíduo. Aproveito para capturar um pouco do pragmatismo prussiano. Tá? Instalados na mente, eles podem se materializar. E no design, sim, eles encontram expressão. Volto a dizer, não apenas em artefatos, mas em sistemas, em ideias que possam ser mostradas, que possam ser objeto de projetação. Importante também para o nosso momento, e é sempre importante na pesquisa, é esse jogo entre liberdade e sujeição. O sujeito não pode ser assujeitado. E ele precisa transitar por esse elenco de dispositivos que vocês veem, cobre toda a nossa realidade. Né? Ele precisa transitar nesses dispositivos elaborando o espaço da sua representação subjetiva, da sua expressão como sujeito. A sua expressão como sujeito é a sua condição de existência, a sua condição de autonomia, a sua condição primordial de um designer criativo.
Ora, eu aproveito aqui para rapidamente citar as 3 ecologias de Guattari, porque elas são importantes. Tá? Guattari tem um artigo que está disponível na internet, muito simples, muito rico, porque ele fala na ecologia do meio ambiente, vai para a ecologia das relações sociais, vejam, há lixo também que se joga sobre as relações sociais. Não? Há entropias, há riscos, há lixos, enfim, que perturbam essas relações. E a terceira ecologia é a ecologia da subjetivação. Eu a menciono porque o que eu acabei de dizer em relação à constituição histórica do sujeito, em termos de assujeitamento, leva a uma trama de saberes e de poderes do dispositivo. Então, é o sujeito, é a subjetivação, é a brincadeira entre a dependência e a autonomia, que faz com que a gente circule entre. A posição é entre, porque seria absolutamente inconveniente e desastroso entender esses 2 polos como capazes de serem superados integralmente. Quer o polo da autonomia, quer o polo do assujeitamento. Por fim, então, levando à possibilidade de o design materializar, objetivar esses dispositivos em seus artefatos ou sistemas, entramos com um componente importantíssimo, muito importante, sobretudo no nosso programa, que é a dimensão estratégica do design. Tem vários modos de compreender. Felizmente, o design estratégico chegou a um patamar de abertura capaz de entender vários modos de fazer. E eu estou apresentando uma compreensão de estratégias ligadas a objetivos, ligadas a dispositivos, que está longe de ser a única. Ora, as estratégias, elas não estão apenas nos autores de design, elas estão em Morin, quando se problematiza a questão entre programas e estratégias. Estão também um autor super importante, responsável por uma teoria do poder simbólico, chamado Bourdieu, e também por Desserteau, que é um autor lá um pouco mais antigo, mas que vem sendo cada vez mais citado pelos pesquisadores não só de design, como também de comunicação. Aliás, que bom esse revival, né? Que bom que de vez em quando bebemos os clássicos, vamos a boas teorias que podem ser rejuvenescidas pela nossa crítica, né? Pela nossa atenção. Bom, essas estratégias, portanto, para desenvolvê-las um pouco mais, eu as ligo a contexto e situação. Eu tenho muito gosto por uma diferença que acho que é pouco praticada, existem obras importantes sobre essa dupla, né? Se trabalha muito o contexto, mas se esquece da situação. A situação é a circunstância, é o imprevisto, é aquela ocorrência que, de repente, pum, explode fora de uma perspectiva contextual. Contexto a gente disciplina, a gente objetiva, a gente investiga, a gente organiza. E as estratégias estão muito ligadas ao contexto. Como poderia traçar estratégia se não sob a orientação sobre os dados que o contexto me apresenta, quer numa organização, quer fora dela? Então, ela precisa análise, uma importante análise do contexto, sempre compreendido como algo dinâmico, nunca como aquela representação de círculos fechados, né? O contexto ele é sempre vazado, né? Eu posso organizá-lo, mas ele não tem uma finitude, uma objetividade, um recorte bom. É isso aqui. Mas ele é organizável. A situação, como disse, é a circunstância, a contingência, aquilo que não estava nas expectativas, como um raio que caia sobre a cabeça inesperadamente, sobre um fato político que, de repente, acontece, né? Como, por exemplo, ninguém esperava o desastre do debate entre os candidatos americanos ontem à noite. Né? Esperava-se que Biden aproveitasse a oportunidade, se esperava que o presidente da nação mais rica do mundo se comportasse, diríamos, como um grande estadista. Entretanto, não estou fazendo uma crítica ao debate, dizendo apenas que o que aconteceu ali é da ordem da contingência, da circunstância, e que imediatamente as táticas tiveram que ser acionadas. Talvez o que tenha acontecido, que tenha faltado, é, no calor da hora, rever as estratégias
atuar com algumas táticas capazes de reverter e de promover novas estratégias. É muito rápido isso, porque o imprevisto e circunstância exige uma agilidade muito grande do sujeito. Um exemplo bom disso é o treinador de futebol, né? Ele entra com uma estratégia, ele compõe o time, há uma estratégia de treinamento. Entretanto, é o calor do jogo que o faz trabalhar com outros movimentos. Aqui eu chamo de táticas. Acho muito produtivo, gosto, assim como gosto de contexto de situação, acho produtivo esse movimento, essa dinâmica entre estratégias e táticas. De qualquer forma, então, eu esperando estar no tempo, né, eu concluiria com quase uma frase de fé, né? Diria que o que acontece conosco no design, isso é extensivo também a outras práticas, é estarmos entre as linhas de força e as linhas de fuga. As linhas de força são trabalhadas pelos Foucaultianos, as linhas de fuga são um belíssimo livro de Guattari, e eu associaria as linhas de força à normatividade. Não? Perceberam que todos os dispositivos Foucaultianos são da ordem da norma, da lei, das práticas, dos panótipos, do grande olho vigilante, né? Das estruturas de vigilância. Então, as linhas de força que correspondem à normatividade e as linhas de fuga, beleza, correspondem à criatividade. E é aí, nesse entreveiro gaudério, que a gente circula entre o que nos cerceia e o que nos liberta, entre o que nós reconhecemos como valor e como verdade e aquilo que nós podemos propor, entre a utilização das conhecidas técnicas e a invenção de outras, inventivamente inovadoras, querendo ser redundante. Enfim, é um movimento, assim como a questão projetual, os projetos criativos, projetuais, no design, são um percurso, a nossa compreensão intelectual, teórico, prática de todo esse processo se dá no movimento, no entre. Volto a dizer, entre as linhas de força e as linhas de fuga. Linhas de força associadas à normatividade, aquilo que regra, aquilo que orienta, e a criatividade como aquilo que escapa, aquilo que se dispersa, aquilo que é disruptivo na proposta da teoria da complexidade. Obrigada, foi um prazer poder compartilhar, espero agora ouvir meus colegas e então podemos conversar sobre isso. Leandro, fiquei no tempo? Tá ótima. Todo mundo reclama e duvida que eu fique no tempo. Então, estou me controlando. Sou testemunha. Ocular. Funcionou. Obrigada. Ouvimos o Aron agora, então. De novo, é um prazer estar aqui conversando com vocês. É sempre bom retomar um contexto de debate sobre assuntos que sempre merecem, né, uma nova composição de olhares e de trocas. Assim. Então, eu queria compartilhar um pouco, fazer uma introdução sugerindo uma aproximação do que a gente pode estar entendendo de um processo criativo em relação a um processo colaborativo. E a dimensão do intangível, quando a gente olha, né, para a construção de um processo criativo e aproximando esse entendimento do processo criativo de um processo colaborativo, entendendo que quando a gente propõe, né, um desenvolvimento de um processo colaborativo, eu parto do entendimento de que a gente está não só trabalhando, né, de forma conjunta, mas também o trabalho enquanto criação, o trabalho enquanto invenção de novas possibilidades aplicado em diferentes tipos de contexto aí que a gente pode estar querendo imaginar. Então, trabalho enquanto criação
A gente, sem dúvida, também está num intenso, numa intensa troca, né, de linguagem e um processo que se estabelece, retomando algumas considerações que a professora Ione fez de Guattari, um processo então de afecção, onde a gente, quando se depara no desenvolvimento de um processo colaborativo ou de um processo criativo, sem dúvida a gente está lidando, né, ou disparando uma perspectiva de afetos tristes ou afetos alegres, né? E afetos tristes, eles inibem uma possibilidade de abertura e de criação conjunta e de colaboração, em detrimento que os afetos alegres, eles abrem para uma perspectiva de composição e eles encorajam que exista realmente algum tipo de troca mais potente entre os sujeitos que estão envolvidos naquela construção. Dito isso, cabe, assim, rapidamente, né, quando a gente fala de uma estratégia de comunicação, sem dúvida, os elementos clássicos, né, que envolvem, né, uma dinâmica de comunicação. A gente está falando que sempre vai existir um emissor, sempre vai existir um receptor. A gente entende que é necessário uma compreensão de um código, algum canal de comunicação que isso se materializa, e, de novo, um contexto, né, onde isso está, de alguma forma, inserido, essa estratégia de comunicação. Em via de regra, a gente sempre procura evitar ruídos quando se configura uma estratégia de comunicação. Ainda que seja praticamente inevitável que ruídos aconteçam, porque é um processo bastante dinâmico e, naturalmente, as percepções que cada um absorve de acordo com os estímulos, né, que são disparados, os ruídos acontecem, e em função de um processo criativo dialógico, que é o que o design estratégico se ocupa, né, de conceber, de articular, de desenvolver, haja, né, uma inteligência emocional para sustentar aí uma abertura de construção e de potência, né, de mobilização das pessoas, do engajamento das pessoas nessa estratégia de comunicação, ou até mesmo de uma colaboração, né, para se construir algo em conjunto. Não é à toa que a gente percebe de uma maneira bastante intensiva, né, uma necessidade das organizações em desenvolverem soft skills, né, como sendo aí talvez um hot topic, né, dentro de um contexto organizacional. E é justamente nessa composição, né, de discussão, assim, que eu queria trazer um exemplo, uma última pesquisa que eu me envolvi e eu acabo atuando de uma maneira mais intensiva dentro desse mercado que envolve organizações, atuando e orientando estratégias de inovação, mas nunca perco, né, a oportunidade de produzir algum tipo de conhecimento sobre as práticas que eu vou me envolvendo. E isso que eu queria compartilhar com vocês diz respeito sobre isso, né? E
esse foi um projeto que nós fizemos junto com uma empresa que trabalha com gestão de logística, uma empresa que trabalha com uma multinacional, que trabalha com um software, né, que ajuda a desenvolver uma gestão de logística. E o que nós, o desafio que nos chegou num primeiro momento para ser trabalhado era a atualização de sentido do que eles estavam chamando na época de uma plataforma de sustentabilidade. Então, esse também é um tema bastante difundido no meio corporativo, ainda que muitas vezes tratado de uma maneira bastante superficial. Porém, hoje quase toda grande empresa de alguma maneira olha para essas questões que envolvem sustentabilidade, e nessa empresa não seria diferente. Então, se queria entender o que representaria, né, uma plataforma de sustentabilidade que fizesse sentido no contexto dessa organização. Bom, a primeira coisa que se fez, né, que a gente pôde conduzir e começar a investigar melhor esse entendimento foi trabalhar numa redefinição, né, numa reconceituação, trabalhar numa ressignificação do próprio conceito de sustentabilidade e o que isso envolvia para as pessoas que faziam parte dessa organização. E aí aqui a gente está falando de um diálogo que envolveu centenas de pessoas com diferentes formatos de interação para que se coletasse, então, essas percepções em relação ao que representava a sustentabilidade para essas pessoas que faziam parte da organização. E, naturalmente, surgiram associações de conceitos, de interpretação sobre o conceito da sustentabilidade que foram muito além de um conceito clássico, vamos chamar assim, do que poderia representar a sustentabilidade, eventualmente conectada com aspectos ambientais, ou eventualmente conectada com aspectos que mobilizam uma inovação, seja de produtos, seja de serviços. Começaram a surgir várias novas inquietações sobre isso, e emerge, então, uma oportunidade de conduzir, né, os rumos do projeto enquanto não mais o desenvolvimento de uma plataforma de sustentabilidade, mas sim enquanto uma plataforma de propósito. E aí foi um ponto de virada bastante sensível, né, na projetação. E eu atribuo essa construção, né, de sensibilidade principalmente pelo uso de protótipos que fizeram, né, cumpriram uma função não só de materialização desses conceitos, de representação gráfica desses conceitos, de trabalhar com essa perspectiva de uma visualidade sobre um assunto absolutamente intangível e na maioria das vezes conceitual, mas principalmente os protótipos enquanto um dispositivo muito potente em que mobilizou, né, um efeito de engajamento, um efeito de participação, um efeito de vontade, né, e de composição das pessoas em discutir sobre esse tema e, de alguma forma, construir o que representava, afinal de contas, o entendimento de propósito para o contexto dessa organização. E esse processo, né, de construção, ele ganhou
diferentes tipos de representação gráfica que foram tentativas de materializar essa discussão que estava em curso. E aqui a gente está falando de, ao longo de alguns meses de projeto e de diferentes tipos de diálogo que foram sendo estabelecidos, e a partir dessas trocas ia se materializando essa construção em cima de representações gráficas, de visualidades, e até certo ponto que um assunto que em via de regra, bastante intangível, né? Falar sobre propósito dentro de um contexto organizacional, na maioria das vezes, é uma frase de efeito, é uma frase que traz algum tipo de orientação que sugere uma mobilização de transformação para o negócio, uma mobilização de evolução para o negócio ou para a marca daquela organização. Então, os protótipos, de alguma forma, foram deixando com que esse assunto e essa dinâmica de apropriação, né, sobre o sentido de ter um propósito dentro de uma organização ficasse cada vez mais potente, né? Ficasse cada vez mais e nitidamente mais mobilizador, né? As pessoas foram se mobilizando mais para entenderem, se apropriarem sobre esse assunto e principalmente traduzirem, né, uma mensagem não só conceitual, inspiradora, uma mensagem aspiracional, né, mas principalmente traduzirem isso em práticas, né, em aspectos do dia a dia da operação dessa organização. E eu, Leandro, não sei se eu tenho essa autorização, mas eu separei aqui rapidamente, para não tomar também muito mais tempo da minha fala, algumas imagens que ilustram isso que eu estou explicando e compartilhando com vocês, que eu queria muito compartilhar com vocês. E aí vamos ver se eu consigo. Compartilhar tela, consigo. Então, aqui vocês podem ver uma primeira imagem que foi o primeiro protótipo que a gente desenvolveu uma tentativa, né, de começar a representar graficamente o que significava uma plataforma de sustentabilidade, né? Essa primeira representação gráfica aqui. E aí a gente tem ali alguns pilares, né, que faziam parte disso. Então, inovação, mobilidade, que é o core dessa empresa, sustentabilidade e criatividade. Bom, conceitos absolutamente vagos num primeiro momento, e a gente foi evoluindo, né, nessa construção, e aí aqui um pouco do que eu comentei com vocês da criação, né, e do processo de significação que foi feito sobre os conceitos, e aí essa nuvem de palavras que foi sendo trazida, diferentes entendimentos, associações positivas, associações negativas, associações neutras que de alguma forma não traziam tanto efeito para o conceito. Aí aqui teve o ponto de virada no projeto, né, onde a gente começou a perceber que não fazia mais sentido falar de plataforma de sustentabilidade, sim reorientar, né, os rumos do projeto em relação a uma plataforma de propósito, né? As pessoas que faziam parte dessa organização o conceito de sustentabilidade não sustentava mais uma ambição maior de transformação, uma vontade maior de desenvolvimento daquela organização. E aí se entrou com uma primeiríssima tentativa de organização, uma ferramenta clássica, né, do Círculo de Ouro, do Golden Circle. Isso evoluiu para uma dinâmica de começar a exercitar algum tipo de criação em relação a uma frase, a um entendimento de o que representava então esse propósito, essa intenção de transformação do negócio de uma forma mais ampla. E aí se usou algumas dinâmicas, algumas técnicas criativas
para isso, não só uma técnica de criação de redação criativa, mas também uma técnica de projetação com outros materiais que se envolveu. Isso evoluiu para uma organização, né, dessa criação nessa estrutura, né, desse círculo de ouro, né, que trabalha nessas três dimensões do porquê que a empresa existe, o que ela faz, né, e o como que ela faz. E aí aqui começou a se entrar nessa tentativa de materializar o entendimento do propósito naquilo que tornaria o propósito prático, o propósito executável. E essa foi a primeira representação gráfica nesse círculo que vocês estão vendo aqui, onde a gente já trouxe aqui a frase no centro, que era a frase que orientava o propósito da organização. Novos pilares, né? E aqui vocês já percebem que mudaram os pilares já que fazem a sustentação do conceito do propósito. A gente está falando aqui de influenciadores, de processos, de iniciativas, de produtos. Isso evoluiu para uma nova visualidade, onde a gente trabalhou aqui com uma representação gráfica que tentava organizar a relação, né, entre esses 4 novos pilares de sustentação do propósito. E aí tudo isso aqui tem um motivo, né? O propósito reverbera, então essas linhas ganham uma ressonância. Cada uma dessas representações tem um porquê de estar aqui. E finalmente isso evolui para uma visualidade, vamos chamar assim, definitiva, mas que também sempre é provisória, onde a gente trouxe aqui uma sistematização, né, desse conceito de propósito em função dessas 4 camadas, né, de sustentação do propósito. E essa visualidade que sugere um pouco de uma bússola, de um velocímetro. Isso daqui depois ganhou um trabalho de animação, então isso aqui se mexia, tinha um trabalho de dar vida ao desenho. E isso daqui, essa visualidade final, ela justamente trouxe, né, essa clareza enquanto comunicação do que se quer e do que se busca enquanto um propósito. E isso só foi possível, né, em função dessas diversas camadas aí de construção de protótipos que foi feita até então. Obrigado, Arão. Enviando pedido para o Paulo. Muito bem. Nós, só um comentário que eu esqueci de fazer. Como a gente posta no YouTube depois, a gente vai até 1 hora com a gravação e aí as perguntas nós fazemos depois de encerrar o vídeo. Mas o pessoal que está assistindo pode compartilhar ali junto com os comentários da professora Ione, qualquer dúvida que tenha. Obrigado, Paulo. Perfeito, Leandro. Tentarei ser breve também para que nós tenhamos então tempo até 1 também para poder discutir, mas não quero deixar de agradecer o convite, Leandro, e parabenizar pela iniciativa, né? Assisti vários dos webinars de forma não síncrona, né? Mas tenho acompanhado ainda aqui à distância. Muito obrigado. Obrigado também pela companhia da professora Ione e do Aron, né, e de todo mundo que está aqui assistindo e talvez almoçando ao mesmo tempo. Bom, falar sobre processos criativos e processos e design, para mim não tem como não ser, né, não ver esses processos criativos indissociáveis dos processos de subjetivação, né, nessa perspectiva que eu pesquiso, né, e que eu busco pensar e atuar, né, com o design, né. E aí, para entender os processos de subjetivação, e a professora Ione falou muito bem, né, na referência de Guattari, e eu quero incluir também uma perspectiva, né, que é consonante, né, a de Edgar Morin, né, sobre o que é
esse sujeito, né? E aí nós precisamos passar, então, né, por essa definição, ou pensar de, puxa, de que sujeito a gente está falando, né? Quando falamos desse processo de subjetivação. E para chegar nos sujeitos, né, nós precisamos entender um conceito que é de sistema, né, a partir dessa perspectiva que eu venho trabalhando, né. O sistema, né, para mim ele é justamente né, ele é um todo, né, de relações formadas por partes em transformação, então esse todo ele está o tempo inteiro também transformando-se, né? E é um sistema que é sempre aberto e que ele pode ser artificialmente fechado, né? E aí a gente começa a entender também a perspectiva do design, né? Nessa configuração. O design ele pode dar forma a esses todos, né, de relações, essas unidades todo, né, de relações, e assim que eu tenho procurado entender o design. Esse sistema ele é formado, né, por relações nem sempre visíveis, né, e aí a gente chega também numa discussão de como o nosso conhecimento ele foi se constituindo, né. Ainda essa semana eu estava lendo um texto do Agamben que chama O que é o contemporâneo. E é bem interessante, ele define o contemporâneo, né, o sujeito contemporâneo como aquele que não se deixa cegar pelas luzes do iluminismo, mas percebe, né, e consegue entrever as sombras, né, desse conhecimento. E eu acho que é nesses entres, né, para aproveitar o que a fala da professora Ione, né, que a gente poderia, né, buscar também arejar, né, a pesquisa, né, e o conhecimento em design, né, tentando, claro, reconhecer, né, todos os avanços, né, da técnica, os avanços da racionalidade científica, enfim, mas buscar, puxa, também nas sombras, né, essa oportunidade, né, de pesquisa, né. Nesse sentido, daria para se pensar nesse sujeito como um sistema, né? E no sistema como um sujeito, né? O sistema, né, como esse sujeito que a gente poderia dizer um sujeito da enunciação, né, no sentido de que ele gera, de que ele é propulsor, né, de que ele promove, e de que ele é a instância onde atuam, né, onde são geradas os enunciados, as narrativas todas, enfim, né? Então ele dá conta de tudo isso, né? Nesse sistema estariam as estratégias, né, por exemplo, e as táticas e as formas de se desenhá-las também, né? E por outro lado, né, poderíamos entender o sujeito também como um sistema. O Edgar Morin diz que o sujeito ele é sempre é formado por uma tríade, né, de antropobiosocial, né? Então pertencemos a uma espécie, somos indivíduos biológicos, né, e somos seres gregários e, portanto, sociais por definição. Na dimensão biológica talvez seja um pouco mais fácil de entender isso, né, porque nós somos reconhecidamente autônomos, né, porque nós realizamos autopoese, nós realizamos as nossas funções vitais todas, né? Então nós somos dotados, né, de uma autonomia, mas é de uma autonomia sempre dependente, né? Para que a gente consiga realizar essas funções todas, eu preciso de ar, eu preciso de alimento, eu preciso o tempo inteiro de uma relação com o meio, né, com o ambiente. Então esse sujeito, né, ele deve ser visto como um sujeito autônomo e dependente ao mesmo tempo, né? E aí a gente chega também numa outra ideia, né, que é também limite, né, do conhecimento, que é a ideia da não contrariedade, né? Uma visão clássica, autonomia e dependência poderiam ser vistas separadas, né? Aqui a gente está juntando, né, a ideia de autonomia e dependência nesse sujeito. Esse sujeito, né, ele se define por uma perspectiva egocêntrica, ele também é um fechamento em relação ao outro, né, para garantir a sua autonomia, mas ele também, né, junto, né, e aí os processos de subjetivação eles devem tratar desse junto, né, junto com esse fechamento que garante a identidade, que garante a autonomia, tem uma abertura para o outro, né, que é a abertura de se reconhecer também no outro, de se reconhecer nessa alteridade, né? E aí
nós poderíamos pensar nos processos de comunicação, né? No processo que torna, né, esse outro uma alteridade imanente, né, que a gente poderia dizer até de uma mesmidade, né, um tornar-se outro no mesmo, né, e aí entender a comunicação como além de compartilhar, de tratar da circulação, né, dos signos, mas como um consentir, né, um sentir junto com o outro, que seria, né, uma perspectiva, ao meu ver, né, interessante de tratar, né, desse eu, né, e do outro como num processo de subjetivação. Sobre o ponto de vista das estratégias, então, né, e aí o que pauta, né, esse design estratégico, eu gosto de pensar nas estratégias também como escolhas, né, e escolhas que passam, né, por dimensões políticas, éticas, estéticas, enfim, mas que são escolhas de como, né, definir essas unidades de relações, esses todos de relações, né, ao entender um processo criativo também dotado, né, por diferentes relações como um sistema de ideias, né, que vai se formando e vai se transformando, né, a estratégia dá conta, ou deveria dar conta de organizar e desorganizar esse sistema, né, estabilizar e desestabilizar esse sistema, permitindo, né, o surgimento de acontecimentos que são intempestividades, né, ou seja, é aquilo que talvez não estivesse previsto, mas é tudo que impacta o sistema. E aí falar de acontecimento e de comunicação acho que também é bem relevante, né, no sentido de que o acontecimento talvez seja o grau zero ali, né, daquilo que pode ser consentido, daquilo que pode ser compartilhado. Acho que rapidamente é isso, Leandro, até para que a gente possa organizar o debate, e fico à disposição aqui. Em termos de método de design estratégico, eu acho que Ione chamou a atenção de algo importante ali, importante e o indizível. E aí eu fiquei me perguntando se vocês acreditam que os nossos métodos de design estratégico alcançam hoje o entendimento desse indizível? Olha, Leandro, eu vou me um pouquinho do tempo para a gurizada aí se organizar no contra-argumento, né? Primeiro, Leandro, eu não usaria a metáfora dar conta, não porque ela esteja equivocada, de jeito nenhum, mas porque faz parte da compreensão do que eu faço, da minha base teórica, a não totalidade dessa compreensão, o não esgotamento destas tensões, né, eu diria assim. Então, me parece muito mais importante que se foque, se traga luz sobre essas duas instâncias, do dito e do não dito, do dizível e do indizível, para que se abra a possibilidade de imaginação e criatividade para além do que é objetivo, do que é palpável, do que é real, que é uma marca do homem contemporâneo, né, tocado pelo prestígio, pela sedução do mercado, tocado, estimulado pelas soluções objetivas, pelas mensurações, impulsionado pelas certezas, embora, digo eu, todos nós saibamos que a certeza é relativa, que o imponderável poderá sempre atravessar as tuas intenções objetivas e reais. Eu acho que na medida em que o projetista lança luzes ou se aproveita, tenta navegar nos sentimentos, porque veja o próprio Aron. O Aron, certamente, com um trabalho belíssimo, com técnicas, chegando a resultados importantes e a diagramas muito expressivos, ele não ouviu tudo. Tem um campo de sentimentos, de emoção, de fluxos, que fica numa camada inconsciente do indivíduo. E nem por isso eu entro em questões psicanalíticas,
Não, é um tempo que nem sempre permite um conjunto de palavras, de desenhos que são incapazes de dar conta desse universo plural, espetacular, magnífico, que é a mente humana. Então, se nós não tivermos essa reserva, esse reconhecimento de que é uma reserva do não dito, uma reserva a ser escarafuchada, a ser ciscada, nós tendemos sempre, como esperam de nós, no cânone do design, responder pelas expectativas ou de realidades possíveis, de preferência bem possíveis e rentáveis, e, sobretudo, que possam representar, a curto prazo, melhorias expressivas também. Vale dizer, resultados financeiros positivos. Então, não quero me alongar, mas, de qualquer forma, esse indizível é um balão, é uma fonte de inspiração que permite que a nossa racionalidade lógica, eu vou dizer, porque a racionalidade da natureza é muito mais inteligente, é muito mais dinâmica do que a racionalidade lógica, mas permite que a nossa racionalidade lógica, nossa herança cartesiana, fique tensionada por algo que será que foi dito, será que poderá ser dito, será que lá não reside um estímulo? Então, me parece que não é um item assim que tu possa relacionar num item de práticas diretamente, mas é no campo da ideação. Nisso eu acho muito interessante toda a pragmática patriciana, no momento que ela coloca na mente humana, na produção de crenças, de hábitos e de valores, todo o lugar de onde emana o conhecimento e que alimentaria os projetos, claro, intermediado por todas as boas práticas que Aron teve a gentileza de nos trazer. Né? Então, fico por aí, mas acho que não pretenderia totalidade, completude, se pretenderia humus, tá? Um compósito biológico que faz nascer as plantas, um compósito de ideias que estimulam o indivíduo a escarafuchar, a mexer nas inúmeras possibilidades que tem o homem. Então, acho muito, muito interessante a tua questão, Leandro. Se bem que chega o momento do projeto em que, sim, fecha-se essa casinha, muito bem, obrigada, me nutri, estou nutrida, vamos projetar? Vamos. Projetar é uma tomada de decisões, uma atrás da outra. Né? Projetar é o tempo todo percorrer entre o projeto e o metaprojeto. O metaprojeto é o espaço das divagações, o espaço das críticas, o espaço da reflexão. Então, eu diria que um design criativo, um design pleno, é um design que sabe transitar nessas esferas. Mas é maneira Ione de ver. Eu vejo que essa... por melhor que esteja orientado o método design estratégico, documentado, descrito, e que traga, né, uma orientação de práticas, a absorção do método está diretamente ligada a uma capacidade de ativar uma sensibilidade do projetista no momento de uma interação, no momento do desenvolvimento de um projeto, para conseguir justamente capturar o indizível. Ainda que essa captura, ela nunca vai ser definitiva, né? E talvez aí reside, ao menos dentro do que eu vivenciei, pegando o exemplo de novo desse projeto que eu compartilhei com vocês, sempre vai ter uma limitação de conseguir mostrar algo que realmente
seja transformador, nesse caso, tinha essa intenção, né? E essa limitação, ao mesmo tempo que ela é, do ponto de vista mercadológico, poderia ser considerada uma deficiência de entrega, né? No sentido, não, mas então essa entrega tá fraca, essa entrega não atingiu os resultados que deveria ter sido atingido. É toda a beleza e a possibilidade de continuidade, de desenvolvimento, de profundidade, de revisitar essa construção que deveria, né, fazer parte de um acordo de todo e qualquer projeto que se valha de um método de design estratégico para ser implementado, né? Onde, por mais que tenha um fim, por ter limitações claras, né, de execução, de entregáveis e de chegar em algum lugar, mas de alguma forma esse acordo, né, de que sempre será necessário uma revisita, um reolhar, uma reconstrução, deveria fazer parte, né, de uma capacidade de absorção de quem está interagindo, recebendo esse tipo de construção. E aí volta de novo na capacidade de sensibilidade de absorção do método, né? Então, para quem eventualmente já está mais acostumado a discutir, a praticar esse tipo de processo, eventualmente já lida melhor com esse tipo de processualidade do que um cliente, no nosso caso, que é delicado eu trazer isso de uma forma que não fique frágil a construção do trabalho. Então, é sempre um fio de navalha para conseguir construir esse acordo, né? Leandro, me permite, Aron, gostei muito da tua proposição, da tua interpretação, né? Eu só diria, Aron, o seguinte: a revisitação, a retomada, é quase um lugar comum também à não finitude. Mas com que olhar nós voltamos? Vejam, quando eu falo em imaginação, em peregrinar por outras esferas, não é sobre uma parcialidade ou não, ou sobre a possibilidade de revisitar, é que colaboração e diálogo, escrevi inclusive, em si por si são excelentes estímulos, mas dependendo dos sujeitos, ele pode se transformar na construção colaborativa e dialógica do mesmo. Então, tem um lugar, tem uma instância de inventividade que me parece que a universidade esquece de desenvolver. Me parece que são poucos os ateliês, porque são poucas as oportunidades de exploração, de experimentação. A universidade é um lugar para isso, o mercado é muito mais exigente. O mercado não se arrisca a colocar em risco seus lucros, né? Então, eu acho que faltam os espaços que preparam o cidadão para ser esse cidadão que navega entre liberdade e sujeição, e para ter um olhar capaz de, ao revisitar suas propostas, seus percursos, seja capaz de revê-los sob outra luz. Então, vejam, não é propriamente parte do método de design, mas ela é quase a antessala, é quase a condição de alguém se dedicar a essa tarefa criativa de projetar. Do mesmo modo que a potência criativa é quase e a competência em desenho é quase uma condição para o arquiteto desenvolver seu trabalho. Então, eu não diria que ele, claro, tem depois suas formas metodológicas de se apresentar. Inclusive, tem espaços inventivos nos seus diagramas, no interregno das suas propostas, tem espaços que potencializam a criatividade, sim. Mas é quase uma condição do sujeito designer, do profissional designer, que deve ter essa visão de mercado, essa visão técnica, essa visão de competência e de execução, essa visão metodológica como pesquisador, também como projetista, mas tem que ter um bolsão muito rico, um espaço muito rico, até como indivíduo, nem só como designer, em que circulam as perguntas, as dúvidas, o tédio com tudo que está aí.
o tédio que se repete, muda de palavra, muda de sentido e se repete, se repete. Então, o homem contemporâneo em final de século, estamos recém começando o outro, é, sobretudo, entediado pelo mesmo. Então, é mais ou menos nesse sentido que eu me movimento, que seria um outro olhar para essa revisitação, para essa ressignificação, enfim, uma cadeia, um círculo virtuoso. Virtuoso. Estou ocupando mais tempo do que deveria, desculpe, Paulo. Não, de forma alguma. Eu achei maravilhosa a imagem, né, do humus, né, e a Ione é ótima no pensar imagético, né? Se não serve para nada, serve para criar metáforas, né, Paulo? Mas esse humus como instância metaprojetual, né? E como o metaprojeto como essa instância de abertura e de possibilidades, né? Mas é legal a gente pensar também no humus, né, como humildade, né? É aquilo que nos aterra, e parte dessa humildade talvez seja o reconhecimento da não totalidade, né? E dessa não, muitas vezes, necessidade de fechamento intempestivo, né, de um processo que é projetual. Percebo que muitas vezes, ou por um determinado condicionamento, ou por determinados limites ou vínculos, né, projetuais, esse fechamento ele é feito de uma forma talvez muito apressada, né? E onde a gente poderia manter, né, esse via meta-projeto, né, essa instância sempre de abertura, de identificação e de voltar e repensar, né, possibilidades. Eu vou agradecer, então, Ione, Paulo, Aron, todo o pessoal que está nos assistindo. E... desculpa, Leandro, não deu para aguentar. Vi umas minhocas da Ione, que tá muito bom. Comentários no chat sobre as minhocas. Viva as minhocas. Mas então, muito obrigado, pessoal. Eu encerro a gravação agradecendo vocês. Obrigada, Leandro. Obrigada aos colegas. Obrigado a todos. Desculpem se não posso permanecer depois desse tempo, porque tenho logo a seguir uma reunião.